Cumprimentando-as e cumprimentando-os, hoje em especial, eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre o contexto que nos atravessa e a necessidade de reflexão sobre os processos de existir. E eu gostaria de iniciar trazendo mais uma vez à baila o nosso saudoso Rubem Alves, quando ele escreve um livreto de bolso que não custa muito, que se chama Pinóquio às Avessas. E neste livreto ele vai trazendo a história do Pinóquio e junto com a história do Pinóquio ele vai levantando elementos psicanalíticos da nossa existência. Elementos psicanalíticos do nosso mundo subjetivo. E lá pelas tantas, não vou contar todo o livro, mas lá pelas tantas ele diz assim: o que me assusta é que na história lá do Pinóquio, clássica que nós conhecemos, Gepeto, para transformar aquele boneco de pau em gente, precisou comprar uma cartilha e encaminhá-lo para a escola. Hoje, a impressão que nós temos é que as escolas, diante dos desafios, diante dos atravessamentos, diante dos processos de desvalorização da Constituição e da figura do professor e dos atores que protagonizam, junto com os estudantes, a feitura pedagógica, que nessas escolas está entrando gente e saindo boneco de pau. Está justamente num efeito rebote, ou seja, as nossas crianças estão se tornando adultos cada vez mais comprometidos com a capacidade de refletir. Porque quando ele faz o trocadilho entre o sujeito boneco de pau e o sujeito que se constitui humano, e ele diz que o elemento que transforma esse sujeito que é irracional, que não tem conteúdo emocional, numa identidade subjetiva e objetiva, é o conhecimento, é o saber, porque ele coloca como divisor de águas a escola. Veja só, ele está nos tensionando para uma ideia que o Cortella também já nos tensionou. E ele diz o seguinte, o Cortella, você precisa saber o que realmente importa ser sabido. Caso contrário, você vai saber um monte de coisas e coisa nenhuma. Ou seja, é importante que você entenda que saber implica em decidir quais são os elementos de conteúdo necessários para o nosso protagonismo, necessários para a nossa existência. E nós nos deparamos hoje, e eu acredito que vocês percebam dessa forma, pessoas, pares humanos, cada vez mais limitados na condição de reflexão. E aí a gente vê que por inúmeras ocasiões nós não avançamos como civilização, nós não avançamos como espécie que pensa, como diria a nossa querida Mosé, vou colocar aqui entre aspas, espécie que pensa, porque o nosso pensar está impregnado, está obeso de informações desnecessárias. Está obeso, de elementos de conteúdo que não nos servem para nada. E aí nós vamos refletir sobre o óbvio de maneira óbvia. Vejam que triste. Nós vamos refletir sobre o óbvio de maneira óbvia. Mas aqui eu ainda estou falando de cabeças obesas, ou seja, de cabeças que têm uma montanha de saberes, que são informacionais e que não conseguem usar esses saberes para lidar com situações reflexivas. Nós podemos tensionar um pouco mais.
e aqueles que têm a cabeça anoréxica, né, de saberes informacionais. Ou seja, né, eles em nenhum momento se preocuparam em pensar sobre aquilo que importa, em pensar sobre a sua constituição para além do verniz. E aí nós temos então um grande problema que é trazido pelo nosso Cortella no livro A Era da Curadoria, que é justamente duas identidades, né, que nos preocupam. Uma obesa com informações, né, obesa com a cabeça obesa de informações que não consegue conectar, e a outra anoréxica, né, de saberes informacionais que não consegue nem entender a sua condição de existir. E nesses extremos, né, nesses extremos reflexivos, nós temos, né, em escassez identidades que tentam problematizar, né, os elementos de viver na perspectiva de pensar a cidadania, de pensar a empatia, de pensar o comprometimento com o outro numa implicação de conhecimento em rede, mas os sujeitos das pontas estão aparelhados para atrapalhar. Os sujeitos da ponta que não entendem esse processo de construção de conhecimento compartilhado, eles estão aparelhados para fazer cisco no olho. Eles estão aparelhados para virar pau de enchente. Porque como eles não entendem que o que nós queremos é apenas compartilhar saberes, é apenas encontrar outros, né, tantos e tantas amigas e amigos do conhecimento, eles nos veem por vezes como uma ameaça. E nos vendo como uma ameaça, né, eles vão criando mecanismos para tentar fragilizar esses processos de protagonismo pelo conhecimento. Então vejam que o nosso desafio no contemporâneo, como diria Bauman, né, é entender que a superficialidade também se movimenta. A superficialidade também se movimenta. E a superficialidade se movimenta na perspectiva de fragilizar ou atrofiar um processo de reflexão que dê uma outra versão para o contexto social vigente. E eu trago esses elementos de reflexão para vocês porque eu me sinto no dever de pensar com os meus humanos contextos de viver que estão nos atravessando e que estão, de certa forma, nos engolindo sem qualquer reflexão. Nós acabamos entrando num automatismo superficial, que é o que é pretendido nas pontas, sem poder, né, exercer um protagonismo de pensar sobre, né, de transgredir a lógica. E aí talvez fique o maior desafio nosso no contemporâneo. O maior desafio nosso no contemporâneo é perseguir a famosa frase de Lia Luft, que se chama transgredir as lógicas históricas, transgredir as lógicas estruturalistas que não nos permitem, por vezes, problematizar situações que poderiam ser resolvidas, né, ou que poderiam ser redimensionadas a partir de uma teia de cooperação, a partir de uma teia de compartilhamento. Agora a pergunta é pertinente: como compartilhar num contexto onde os pretextos das pontas, né, é enfraquecer o saber genuíno? Então, nesse sentido, hoje, deixando o meu carinho, deixando o meu respeito a cada um e a cada uma, eu peço que vocês pensem comigo que, né, cabeças obesas de informações obsoletas e cabeças anoréxicas de informação nenhuma, carregadas de superficialidades, por vezes, se movimentarão.
E nós precisamos ter a certeza de que o nosso saber só tem significado se, transgredindo a lógica, ele se pautar na promoção e no desenvolvimento humano. Um abraço e fiquem bem.